fala agora. Eu tô ouvindo, me chama fácil. Boa noite. Se me chamar de novo, se chorar, vai levar P. Eu sim tá aqui, viu? Boa noite, pessoal. Vou esperar mais um tempinho para entrar mais pessoas e eu começar, tá certo? Bom, acho que já dá pra gente ir começando. Eu espero mais um pouquinho. Então, boa noite, gente. Meu nome é Iane e eu vou falar com vocês hoje um pouquinho do que Deus fez e o que Ele tem feito na minha vida. Qualquer coisa de som ou alguma coisa, vocês vão me dizendo aí nos comentários, tá certo? Todo mundo tá me ouvindo bem? Eita, é. Tá, meu marido tá dizendo que acha que com fone fica melhor. Eu vou colocar e aí vocês me falam se realmente fica melhor. E aí, ficou melhor com fone ou a mesma coisa? Ficou melhor com fone, né? Mesma coisa? Então eu vou tirar, gente, porque aí fica mais confortável sem. Tá. Então vamos começar, né? Já tem 10 pessoas. Como eu disse há um tempinho atrás, meu nome é Iane e hoje eu vou estar falando um pouco do que o Senhor tem feito na minha vida, do que Ele fez, contando um pouquinho da minha história, bem resumidamente, por conta do tempo que é bem curto, mas eu creio que vale edificar. Então, eu nasci num lar cristão. E quando eu fiz 6 anos, os meus pais, eles se separaram. E aí eu fui morar com a minha mãe em São Paulo. E eu continuei indo pra igreja, né? A gente era da Assembleia de Deus.
E a minha mãe continuou me levando e a gente continuou frequentando. E a gente, depois de um bom tempo, voltou pra cá. A gente morava numa cidadezinha no interior, no sertão. E quando eu tinha uns 11 anos, a gente voltou pra cá. E aí, quando a gente chegou nessa cidade, que é a cidade dos meus pais, eu comecei a ter uma liberdade maior. Lá moravam as minhas primas, e enfim. E aí, nesse tempo, eu lembro que eu comecei a notar mais as coisas do mundo, né? Então, eu não podia usar, assim, as roupas que as minhas primas usavam. Eu lembro que eu tinha muita vontade de usar. Então, as minhas primas iam para lugares que eu não podia ir. Enfim. E aquilo foi me seduzindo. E quando eu fiz 12 anos, eu decidi sair da igreja e viver a minha vida, né? Ali na pré-adolescência para a adolescência. E de fato, eu decidi viver aquilo que estava me seduzindo. E assim foi. Com 12 anos saí da igreja e comecei a viver todas essas coisas. E no início, algo bem sutil. Tudo isso bem sutil. E depois, a gente mudou de cidade de novo. Porque os meus pais trabalhavam para uma loja e tal, que eles tinham que ficar viajando. E a gente mudou para outra cidade, no Pará. Outro estado, na verdade, não só outra cidade. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma cidade bem maior do que a que eu vivia, com pessoas que eu não conhecia muito. E eu acredito que a partir daí, realmente, eu comecei a viver de uma forma mais... Como é que eu posso dizer? Intensa, né? Pro mundo, assim. E a partir desse momento é que realmente eu comecei a ter amizades muito, assim, digamos que não me levavam, né, pro bom caminho. Pessoas muito mundanas, mais mundanas ainda do que as que eu convivia antes, né? Então eu lembro que nesse tempo eu me entreguei muito, assim, ao mundo, a ponto de eu sentir como se eu tivesse anestesiada, né? Na verdade, eu acho que aí eu já tinha uns 14 anos, quando eu me mudei para essa outra cidade. Na verdade, é como se realmente eu tivesse... eu não lembrava mais, assim, das coisas do Senhor e realmente comecei a viver para as coisas do mundo, né? E eu lembro que as minhas amizades, elas bebiam muito, elas farravam muito. E assim, muito, muito mundanas. Graças a Deus, eu não cheguei a usar droga e nem algumas coisas desse tipo. Mas eu já estava ali muito mundana, a ponto que eu lembrava de Jesus como algo muito distante de mim. Né? Não era mais algo próximo, era algo muito distante, era algo que eu nem sabia se eu ia viver novamente na minha vida. Era algo incerto. E como eu disse no começo, os meus pais, no caso minha mãe e meu padrasto, a minha família, eles trabalhavam numa empresa que eles viajavam. Eles iam para um lugar, consolidavam a loja ali e depois iam para outro. E nesse período a gente mudou novamente, lá no Pará mesmo, de cidade. E eu fui para outra cidade. E ainda maior do que a que a gente vivia, né, morava. E aí eu lembro que as minhas amizades continuaram bem mundanas, mas quando eu cheguei lá, por ser grande e tudo mais, a minha mãe não me deixava sair muito no início. E eu gostava muito de sair, né? Eu tava bem naquela fase frenética de festas, de várias coisas. Então eu fiquei bem
no tempo entediada, essas coisas assim. E eu lembro que tinha uma funcionária da loja que trabalhava para minha mãe, que ela me convidou para ir na igreja dela. E aí, na minha cabeça, eu pensei o seguinte: eu tô em casa, eu não tô saindo pra lugar nenhum, tô entediada, eu vou aceitar esse convite de ir pra essa igreja só pra sair de casa. E aí eu fui a convite dela com ela. Só que quando eu cheguei lá, alguma coisa assim diferente aconteceu. Quando eu cheguei nessa igreja, na hora da palavra. E a palavra que o pastor estava ministrando naquele dia começou a entrar assim profundamente dentro de mim. E aí eu gostei bastante. E eu lembro que eu comecei a ir frequentemente, e dessa vez porque eu tava gostando. E eu acho que, eu não sei se era meio do ano, uma coisa assim. E eu fiquei um bom tempo indo pra essa igreja. E eu já tava assim, bem apaixonada por Jesus. Bem caída mesmo na de Jesus. E as coisas que eu vivia, assim, pareciam que não faziam mais tanto sentido. Pareciam que não tinham mais o gosto que tinha. Mas eu continuava, né, a viver a minha vida no mundo e indo pra igreja e cada vez ficando mais apaixonada. Mas eu não me posicionava. Eu ficava lá como uma visitante, já apaixonada por Jesus, já não gostando tanto. E aí, no fim do ano, a minha família veio passear aqui na Paraíba. A gente foi pro interior e a gente sempre passava as férias aqui. E eu lembro que nesse tempo as minhas primas passaram no vestibular e eu tava entrando no ensino médio. E aí as minhas primas, elas iam morar sozinhas pra fazer faculdade. E aí elas falaram: Yane, por que tu não vem estudar aqui e tu fica morando com a gente também e tal? E aí a gente pegou e foi conversar com as nossas mães. E aí a minha mãe visitou algumas escolas dessa cidade e autorizou, né, que eu ficasse com as minhas primas e tal. E o meu pai morava aqui no tempo, né? Ela conversou com meu pai também, enfim, para que ele pudesse estar dando um suporte. E aí, tudo que eu queria, né, naquele momento, porque eu ia estar morando só, né, praticamente, com as minhas primas. Então a gente fez muitos planos, né, assim, nossa, agora é nossa liberdade, a gente vai morar só, vai ser muito legal, e enfim. E eu lembro que a minha mãe fez a pré-matrícula na escola e a gente já estava encaminhando tudo e eu não estava sentindo paz. Eu estava muito incomodada. E alguma coisa dentro de mim dizia que não era para mim ficar ali, que não era para mim ficar morando só com as minhas primas, enfim. Mas eu continuei, porque a minha vontade mesmo, a vontade da minha carne realmente era ficar e ter a liberdade que eu sempre quis ter. E aí chegou o ponto das minhas tias e a minha mãe mobiliarem, comprarem móveis para casa, enfim. E eu lembro que com o passar das semanas que se aproximava a ida da minha mãe, aquilo foi ficando mais forte dentro de mim, aquela voz de que eu não deveria ficar lá. Mesmo assim, eu não falei nada pra minha mãe, porque chegou um ponto eu dizendo: não, ela vai me achar louca se eu for falar que tem uma voz dizendo pra mim que é pra mim voltar com ela. E os dias foram passando e eu acho que eu lembro que na última semana, que minha mãe ia embora na outra semana, eu escutei uma voz muito nítida assim dentro de mim, que falava: ou você pega na minha mão e vem comigo, ou você fica com eles. E nessa hora, aquilo incendiou meu coração, porque eu tinha certeza que não era só coisa da minha cabeça, que não era algo da minha mente produzindo. E eu comecei a entender que aquilo poderia ser Deus falando comigo, mesmo não tendo muitas experiências assim. E naquela semana eu tomei coragem e falei com a minha mãe. Disse a ela que eu não queria mais ficar
E aí ela ficou bem brava, porque ela disse que já tinha comprado coisas, que estava em cima da hora, mas assim, ela entendeu. E nessa mesma semana apareceu uma menina que também tinha passado no vestibular, que comprou todas as coisas que a minha mãe tinha comprado para essa casa e assumiu meu lugar, né, no aluguel e tal. Enfim, tudo foi muito rápido e se resolveu muito rápido. E a gente voltou pro Pará, né? Eu voltei na outra semana com a minha mãe. E quando eu cheguei lá, eu tava muito inquieta pra saber, né, se era Deus mesmo, enfim. Quando a gente tá no início, a gente tem muita dúvida, né? E eu ficava naquela dúvida. E aí eu lembro que assim que eu cheguei, era perto do carnaval já, e essa menina que me convidou pra ir pra igreja, ela disse, Anne, vai ter um acampamento de carnaval na igreja, você não quer ir? E na mesma hora eu disse, quero sim. Sem nem pensar duas vezes. E aí eu fui pra esse acampamento realmente porque eu queria saber o que Deus queria comigo. Eu queria tirar essa dúvida do meu coração. E aí a gente foi pra esse acampamento e eu lembro que no segundo dia que a gente tava lá, tinha umas oficinas. Oficina de teatro, oficina de dança, oficina disso, e tinha uma oficina de intercessão. E eu não sei porquê, eu senti vontade de entrar naquele lugar. E eu entrei. E aí, quando eu entrei nessa oficina, as pessoas estavam ministrando a respeito de intercessão, né? Do que era a intercessão. E eu entrei lá naquele lugar e disse, Senhor, eu só quero escutar a tua voz. Eu não te sinto mais assim, mas eu quero escutar a tua voz, se é o Senhor mesmo que tá falando comigo. E aí, eles começaram a dividir grupos, mas era pra gente orar pelas causas. E eu lembro que eu fui lá pra um grupo, assim, pra orar por pessoas, mas eu não tava nem... Gente, assim, não sabendo nem o que eu tava fazendo lá. E eu fui pra esse grupo. E eu lembro que assim que eu fechei meu olho, sem saber o que eu tava fazendo ali, eu senti uma mão no meu ombro. E essa pessoa começou a ministrar muitas coisas a respeito do que eu estava vivendo e a respeito do que o Senhor queria comigo. E ela tinha falado, e ela falou que o Senhor realmente é quem estava falando comigo e que ele me queria. E ele precisava que eu me posicionasse. Enfim, gente, ela desenrolou um rolo lá. E eu saí daquele lugar. Uma pessoa diferente. Eu não sei o que aconteceu, mas realmente eu saí numa decisão, assim, por Jesus, muito grande. E aí, eu... em seguida disso, já me aceitei Jesus publicamente. E aí, em seguida, eu já me batizei. E eu passei esse um ano conhecendo mais de Jesus. E eu lembro que esse tempo foi um tempo, assim, que o Senhor, ele tirou muitas coisas de mim. Ele falou comigo de forma, assim, colocou realmente as coisas no lugar. Então eu lembro que nesse tempo eu tive que sacrificar muitas amizades que eu gostava. Eu lembro que nesse tempo eu tive que sacrificar um relacionamento de mais de um ano que eu tinha. E eu fazia tudo isso com muita entrega, porque, assim, o que eu tinha vivido tinha sido muito real. E eu passei esse um ano vivendo essas coisas do Senhor. E quando foi em dezembro, a minha família veio com a notícia de que a gente voltaria a morar aqui na Paraíba. E eu fiquei muito triste, eu lembro, no tempo, porque eu já tava, assim, a igreja já era uma família pra mim. E, enfim, eu fiquei muito triste. E aí, a gente voltou pra cá, pra João Pessoa. E eu lembro que foi um tempo, assim, pra mim, muito difícil. Porque eu tava no início da minha conversão, né? E eu tinha saído da minha zona de conforto. E aí, até eu encontrar uma igreja aqui, enfim, não foi um tempo muito bom. E eu lembro que nesse tempo eu vivi muitas coisas, mas não dá pra falar muito, assim, porque o tempo é curto. Mas a minha sensação... algumas coisas tinham mudado e eu senti, assim, como se eu estivesse vivendo numa paralisia, sabe? E eu fiquei muito tempo, assim, vivendo, indo pra igreja, aqui já, na Paraíba e tal.
Enfim, nesse meio tempo também eu me casei e aconteceram várias coisas na minha vida, né? E eu continuei assim, tendo uma vida cristã muito não ativa. Eu não tirava tempo a sós com Deus, eu orava muito pouco, muito superficialmente. Enfim, tinha uma vida muito superficial com Deus, a verdade é essa. Então, de um lugar que eu passei de várias experiências maravilhosas, ao mesmo tempo, eu passei por um momento assim de paralisia, enfim, foi do 8 a 80. E eu lembro que eu passei um bom tempo assim, e eu tive a minha primeira filha, muitas coisas aconteceram também, teve a cura dela, mas enfim. E teve um ano que era virada de ano, e eu tava em casa e meu esposo saiu com a Alice pra casa da minha mãe. E eu lembro que eu tava sozinha e naquela hora o Espírito Santo, ele começou a me constranger de uma forma que eu não sentia mais ele há muito tempo. E eu lembro que eu sentei na sala e eu comecei a chorar muito. E o Espírito Santo falava pra mim que ele não tinha me feito pra viver daquele jeito, que ele não tinha me chamado pra viver da maneira que eu estava, que eu precisava mudar a maneira que eu estava vivendo com ele, que eu precisava realmente viver aquilo que ele tinha me chamado pra viver. E aí, gente, eu lembro que nesse dia, mais uma vez, o Espírito Santo me proporcionou, eu senti algo muito diferente e eu sabia que o meu ano ia ser diferente. Aquele ano que estava entrando ia ser diferente. Eu lembro que na virada de ano, eu e meu esposo, a gente se ajoelhou, né, como sempre, e passou a virada de ano de joelhos. E quando eu levantei, ele disse assim, engraçado que eu senti uma coisa diferente. Eu disse, amor, a gente vai viver uma coisa diferente esse ano. Mas aí passou os primeiros alguns meses assim do início do ano e nada aconteceu. E eu comecei a me questionar, porque eu sabia que aquele ano ia ser diferente pra mim. E aí teve um dia que eu tava no Instagram e eu vi um anúnciozinho assim do Metanoia. Sabe quando você olha uma coisa que salta assim nos seus olhos? Foi a mesma coisa que aconteceu comigo. Aquilo saltou nos meus olhos e aí eu falei com a minha cunhada, com Sheila, porque eu já conhecia a Sal e Luz, eu já tinha ido algumas vezes, mas assim, enfim, eu nunca tinha pensado em participar desse evento, eu já sabia desse evento, mas nesse momento aquilo saltou nos meus olhos. E aí eu falei com Sheila e tal, e a gente resolveu, enfim, ela me presenteou com Metanoia, e eu fui pro Metanoia com muitas expectativas, porque eu sabia que Deus queria algo comigo. Então eu fui pro Metanoia como quem sonha, né? Eu disse, não, Deus vai falar aqui comigo. Só que, o que aconteceu no Metanoia? O Senhor tocou em algo em mim que eu tinha enterrado. Só dando um resumo aqui, como eu falei, quando eu tinha 6 anos, meus pais se separaram. E eu passei a ter um contato muito superficial com meu pai. A ponto de, tipo, às vezes ele me ligar uma vez no ano. Isso é uma coisa bem superficial. Só que eu nunca entrei em atrito com ele. A gente sempre viveu bem desse jeito, mas eu sentia a necessidade e a falta dentro de mim. Mas não colocava pra fora. E aí o que aconteceu? Quando eu engravidei da minha filha, ele praticamente, como sempre, não sumiu, assim, não ligava nem nada. E eu lembro que aquilo quebrou meu coração. É como se eu tivesse chegado no limite. Então eu decidi fingir que meu pai não existia mais. E eu enterrei dentro de mim, como se eu tivesse enterrado ele mesmo, assim, como se eu não tivesse pai. Eu disse, cara, eu não vou mais me importar, porque muitas vezes eu falava com ele, ele não falava e eu sempre falava, enfim. E quando eu cheguei no Metanoia, eu esperava que o Senhor fosse falar várias coisas comigo, fosse tratar de várias coisas comigo, mas, para minha surpresa, o Senhor decidiu me tratar na paternidade. E para mim não foi confortável. E eu lembro que eu passei os dias lá, assim, Deus mexendo em muita coisa dentro de mim, mas eu muito relutante, porque eu não queria, eu me sentia no direito de não querer, porque eu sempre fui, digamos assim, uma boa filha, sempre procurei
e nunca tive atenção, amor, né? Eu fiquei grávida e ele nunca me deu nenhuma ligação, nem conhecia a neta no tempo, acho que a minha filha já tinha 1 ano. Então, eu, cheia de razão com Deus, eu disse, não, Deus, o errado é ele. Ele tem que vir falar comigo, ele tem que querer restituir isso. Não tem que ser eu que tenho que trazer isso à tona, que restituir isso. E eu lembro que eu fiquei assim, numa discussão com Deus lá durante os dias. Mas, quando foi no último dia, eu vi que não tinha jeito e que era isso mesmo que o Senhor queria de mim. E eu disse, Senhor, se o Senhor quer isso mesmo de mim, então fala aqui comigo especificamente, eu tô aberta a receber. E eu lembro que nesse dia eu fui ministrada especificamente sobre paternidade, sobre essas coisas que eu precisava liberar dentro de mim. Enfim, e aí começava o meu segundo processo com o Senhor, que foi a minha volta a essa atividade, né, de estar mais com Ele, de estar mais íntima, e onde eu vi que o Senhor queria me tratar e queria me curar de muitas coisas, né? E então, eu lembro que eu aceitei o processo. Não foi fácil pra mim, porque eu tinha muita... Assim, eu era muito cheia de razão, porque eu achava que ele que tinha que realmente pedir perdão e vir atrás. E aí o Senhor começou a me tratar disso, da paternidade. E eu lembro que nos primeiros dias eu ainda fiquei muito relutante, né, a respeito disso, de voltar a um relacionamento com meu pai, de falar com ele. E eu lembro que teve um dia que eu falei assim, Deus, o Senhor sabe como isso me dói, como isso vai me doer. Mas se o Senhor deseja mesmo, eu só te peço uma coisa, que ele venha falar comigo primeiro. Eu ainda fiz exigências. Porque eu não consegui descer naquele lugar, assim, naquele momento, sabe? Realmente era muito difícil pra mim. E aí, eu lembro que eu fui pro médico na outra semana e eu encontrei um amigo do meu pai no médico. E ele olhou pra mim, antes de dizer bom dia, ele disse, Iane, seu pai está doido atrás do seu número. Eu posso passar pra ele? Porque esse rapaz, ele é amigo da família, da minha mãe também. Então ele sabia, assim, meio que eu não tava tendo contato com meu pai. E aí eu respirei fundo, engoli todo o meu orgulho, minha justiça. E disse, pode. Gente, não deu 5 minutos. O meu pai já começou a falar comigo, me ligar desesperadamente. E aí eu sabia que era propósito do Senhor. E aí, resumindo, porque... cabe a outra live, assim, mais detalhes dessa parte. Mas eu fui restituindo. Eu fui restituindo o contato com meu pai aos poucos. Primeiro eu voltei a falar com ele. E aí ele foi conhecer a neta. E naquele momento o Senhor ministrava muito ao meu coração de que eu devia abrir meu coração. Não fazer pré-julgamentos, não ficar questionando por que ele não tinha falado comigo ou me dado suporte, enfim. E eu obedeci. E o meu relacionamento com meu pai, depois de tudo isso, né, que da separação, foi um relacionamento muito superficial, como eu disse a vocês. Então eu cresci sem pai. Na verdade, sem ter essa figura da paternidade. E isso desencadeou muitas coisas em mim, negativas. E eu lembro que nesse tempo o Senhor estava me tratando muito disso. E o Espírito Santo ministrava muito coisas no meu coração, porque às vezes a gente se esconde atrás de desculpas para não deixar o Senhor entrar dentro de nós e realmente nos curar. Então, uma desculpa que eu sempre, assim, achava, né? Eu me casei e o meu esposo, pra quem conhece, ele é maravilhoso. Então, assim, ele é um pai, tipo, é o pai que eu sempre sonhei em ter. É um marido que também eu sempre sonhei pedir a Deus. Ele cuida muito da gente. Então, assim, eu olhava, assim, pro meu marido, pro meu casamento, pra minha família, pra o jeito que ele... tratava as meninas e eu dizia, cara, eu não tive um pai,
Mas olha, Deus me recompensou com um marido bom, com um pai bom. Gente, que coisa linda! E quando eu estava nesse processo, o Espírito Santo bradou muito forte no meu coração de que ele não dava prêmio de consolo. Segura essa aí. Ele não dá prêmio de consolo para ninguém. Então, o Senhor, ele deseja nos curar, não dá consolos pra gente. Então, o Senhor me mostrou ali que o fato dele ter me dado um bom esposo, que era um bom pai, ele não estava querendo remediar tudo que eu tinha vivido, a falta que eu tinha sentido do meu pai, tudo que eu não vivi, tudo que eu não tive. Ele estava querendo realmente que eu experimentasse a paternidade. Ele estava querendo realmente que eu experimentasse ser filha. Porque nesse processo também que eu vivi, eu notei que eu fui o tempo todo muito serva e não filha. E o Senhor, ele não deseja isso de nós. Ele deseja que a gente seja filhos, né? Enfim. E aí eu comecei a passar um processo muito grande de paternidade com o Senhor. Eu lembro que no meu primeiro dia dos pais foi muito difícil, porque eu tinha enterrado meu pai e eu tinha, depois do metanoia, ressuscitado meu pai dentro de mim, dentro da minha vida. E pra mim foi, gente, muito difícil, mas naquele dia o Senhor cuidou de mim. Eu lembro que eu tinha a Ana, recém-nascida, e ela, assim, eu passava muito tempo amamentando, correndo, e já fazia uns dias que eu não tirava um tempo com Deus. E eu lembro que no meu primeiro dia dos pais, o Senhor me presenteou. E Ana dormiu um sono tão grande, e o Senhor me trouxe para o quarto. E ele me mostrou várias passagens de reafirmação de paternidade. E para mim, assim, foi algo lindo, porque eu pude ver como o Senhor, eu pude ver a paternidade do Senhor, como ele nos preenche, né? E outra coisa também que no processo eu aprendi é que vale muito a pena a gente honrar aquilo que o Senhor, ele pede pra gente fazer, porque hoje eu tenho outro relacionamento com meu pai, né? Eu poderia ter voltado a falar com meu pai e ele continuar a ser aquela pessoa inconstante que ele era, como sempre. Mas não. Eu lembro que o Senhor fala comigo demais a respeito disso. O meu pai, ele era aquela pessoa bem fria comigo. E quando a gente voltou a esse relacionamento, eu pude escutar coisas do meu pai que eu nunca escutei, né? Eu pude escutar, tipo, declarações do meu pai, me reafirmando, dizendo que me amava, dizendo que várias coisas que quando eu lia, eu não podia duvidar que aquilo era o trabalhar do Senhor, porque o meu pai nunca fez isso, né? E assim, a verdade é que não importa. O que, assim, a forma, né? Naquele momento não me importava mais se o meu pai ia, né, me dar aquela atenção ou não. Mas o Senhor, ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, que ele faz essas coisas pra gente ver como é bom obedecer, como é bom honrar, né? E aí, eu tô em contato com meu pai, nós temos muito mais proximidade hoje em dia, né? E a gente tem um relacionamento bem melhor, né? E Deus fez grandes coisas nessa área, mas é um processo longo, né? Pra gente que passa por processo de paternidade, não é um processo rápido, é um processo longo e que a gente vai vivendo, mas que vale muito a pena. Em todas as áreas a gente ser tratada pelo Senhor. E essa foi uma das primeiras áreas que Ele me tratou, para que então pudesse vir as outras coisas que Ele tinha para mim, né? No começo eu não queria, porque eu queria o quê? Eu queria logo receber o que o Senhor tinha para mim. E, assim, por último, se Ele quisesse, algo sobre paternidade. Mas o Senhor ali, Ele queria realmente me fazer filha, coisa que eu não era, né? Eu era serva o tempo todo. Eu sofria várias coisas por isso, que também não cabe agora porque o tempo é bem curto. Mas depois disso, desse processo com meu pai, que eu perdoei, que eu não só perdoei, mas decidi acolher ele e decidi refazer esse caminho da paternidade, tanto
com meu pai terreno, mas principalmente com o meu pai celestial, que é o melhor pai, que é o verdadeiro pai, né? Se você não teve um bom pai aqui, né, você tem a oportunidade de viver as coisas que esse pai tem pra você. Enfim, depois de passar por esse processo, eu comecei realmente a viver coisas maravilhosas com o Senhor. E sair realmente daquela paralisia espiritual que eu tava vivendo. Então, peraí que o fone... Então, e aí começou realmente aquilo que eu mais desejava, né? E eu lembro que, como eu disse, né? Eu tava num momento assim que basicamente eu ia pra igreja assistir o culto, mas eu só queria receber. Eu sentava, assistia o culto, louvava, que legal, chegava em casa, não tirava tempo com Deus, jamais, assim, era muito difícil, as minhas orações eram bem superficiais. E aí, quando eu saí do Metanoia, eu comecei a congregar na igreja Saulo e Luiz Valentina, que foi algo que o Senhor já vinha falando no meu coração, né? Me dando direcionamento e ao meu esposo pra gente mudar de igreja, mas a gente tava orando ainda, e depois de Metanoia o Senhor nos deu essa confirmação. E aí eu comecei a ir pra Saulo e Luiz Valentina e comecei a viver outras coisas com o Senhor, as coisas novas que eu tanto esperava. Então, primeiro eu fiz o caminho de volta, né? Eu comecei a tirar tempo a sós com Deus, a ter uma intimidade em casa com o Senhor, né? E no começo não foi fácil, por conta da disciplina espiritual mesmo, que estava bem sedentária, né? Mas eu persistia naquilo. E eu lembro que eu comecei a entender do Senhor que eu poderia ter muito mais do que eu imaginava, né? Que eu não precisava só viver por viver, né? Que tinha muitas coisas que eu poderia experimentar do Senhor. E aí, a gente sabe, né, que a nossa igreja é bem assim, do manto. E aí eu comecei a ver coisas que eu sentia vontade de ter, por exemplo, falar em línguas, vários dons que eu tinha muita vontade de ter, mas que antes eu não estava nem aí porque eu estava numa verdadeira paralisia. E aí eu comecei a tirar esse tempo, a sós e tal. E eu lembro que nesse tempo também foi um tempo de muita sinceridade. Eu não sei se a minha discipuladora tá aí, Deia, mas eu tirava muita dúvida com Deia. E eu falava assim, teve um dia que eu falei assim pra ela, Deia, eu tô tirando o meu TSD, mas assim, eu tô notando que tá sendo muito por obrigação, como se fosse bater o cartão. E eu não queria, né? Nesse tempo, realmente, eu tava muito disposta a viver sinceramente com o Senhor. E aí eu lembro que ela disse, Iane, faz o seguinte, muda o horário, faz pela manhã. Eu mesmo, quando faço à tarde, eu sempre encontro dificuldade. E pela manhã é melhor. E aí ela me deu um livrinho também que falava muito disso, de Luciano Subirá, O Agir Invisível de Deus. E eu comecei a ler e comecei a fazer as minhas devocionais de manhã. E eu lembro que eu falei isso com Deia, né, bem despretensiosamente. E como eu disse a vocês, quando eu saí dessa paralisia espiritual, eu comecei a querer viver coisas novas que eu não estava vivendo. E eu queria muito, assim, os dons, falar em línguas e tal. E quando às vezes alguém na igreja falava e chamava a gente lá na frente, quem ainda não é batizado com o Espírito Santo, aí eu ia. Mas até aí nada tinha acontecido. E aí o que aconteceu? Quando eu mudei esse meu horário do TSD e tal, eu lembro que teve um dia de manhã aqui em casa, de 6 horas que meu esposo saiu para trabalhar. E eu fiquei tirando meu TSD. Gente, era tão assim, a minha forma de ser com o Senhor, eu tava ali, né? Que eu não orava em voz alta, eu orava só em pensamento, eu lia a palavra, orava em pensamento, aquela coisa assim, bem no comecinho. E eu lembro que nesse dia eu tava lendo a minha devocional e orando em pensamento, e o Espírito Santo ministrou assim: ore em voz alta. E quando o Espírito Santo falou isso, mesmo sem
aquela coisa bem tímida, eu comecei a orar em voz alta. E quando eu comecei a orar em voz alta, gente, eu comecei a falar em línguas. E começou a entrar uma presença aqui na minha casa que eu nunca tinha sentido na vida. O ar começou a ficar grosso. E eu tinha certeza que tinha alguém muito perto de mim. Tanto que nesse dia eu fiquei muito assustada, muito assustada. Se fosse hoje eu teria vivido aquele momento assim, teria ficado horas naquele momento. Mas eu fiquei tão assustada porque eu abri minha boca pra orar e comecei a falar em línguas. E eu fiquei assim, meu Deus, na minha mente, né? Eu tô falando em línguas e eu comecei a falar. E quando aquela presença chegou, eu comecei a ficar intimidada, né? E eu lembro que na mesma hora eu desconcentrei assim, peguei o celular e falei com a minha discipuladora. Eu disse, Deia, misericórdia. Eu tô aqui em casa e quando eu contei, ela começou a rir muito, assim, e se alegrou muito com isso. E aí eu já vivi algo novo, né, do que eu estava acostumada a viver. E aí, com o passar do tempo, eu fui tentando me encontrar, né, buscando no Senhor qual era o meu propósito, qual era o meu chamado. E meu esposo falando, eu pedia pra ela orar, era muito ruim. E eu comecei a orar alto, e a minha discipuladora super me instruiu, disse, Anne, olha, você pode falar em línguas sempre, é uma oração. E ela me deu alguns macetes e aquilo começou a ser uma coisa bem real na minha vida, né, até hoje. E aí eu lembro que eu comecei a buscar mais, eu queria mais. E eu lembro que teve uma sexta-feira na igreja, na nossa igreja, São Luís Valentina, que foi muito forte. E eu tava ali também pedindo mais ao Senhor, algo a mais. E eu lembro que eu tava de joelhos ali, muito quebrantada aos pés do Senhor. E do nada eu tive um entendimento assim, espiritual, sobre coisas que estavam acontecendo ali. E eu comecei a profetizar coisas a respeito da minha igreja. E eu achei aquilo bem estranho. No início eu conversei até com a minha pastora, porque eu não sabia se eu estava, como é que se diz, entendendo o que eu estava falando em línguas, interpretando, ou se realmente eu estava fazendo aquilo de forma profética. E aí começou mais e mais a minha busca, né? E de fato, assim, aconteceram muitas outras coisas que me fez entender mais sobre essa parte do ministério profético. Né? O Senhor chegou a me usar e me mostrar de várias outras vezes. E eu comecei a viver também essa nova coisa, né? Esse ministério profético mesmo. Ainda estou, né, no início, mas foi outra coisa que o Senhor me presenteou nesse tempo, né? E aí eu comecei a ir mais a fundo, né? Com o Senhor, e depois eu entendi também algumas coisas sobre onde eu deveria estar estrategicamente, né, na minha igreja, no Valentina. Eu faço parte da intercessão de lá, gosto muito, me identifico, me sinto assim no meu lugar. E, enfim, vivi muitas e muitas coisas com o Senhor. E não tem assim como... em todas as áreas, na área financeira, na área espiritual. Deixa eu olhar o tempo aqui. Eu vou dar um testemunho também aqui do que aconteceu na minha vida, tanto profissional como ministerial, digamos assim. Acho que 2018, final de 2018, eu só estava em casa com as meninas e meu esposo trabalhando, só ele trabalhando. E ele é arquiteto, né? Trabalha para ele. E eu estava em casa, só cuidando das meninas. Só que em 2018 a gente teve as nossas finanças muito, assim, abaladas, né? No final de 2018. E eu comecei a orar ao Senhor em relação a isso. E no final de 2018 a gente decidiu que a gente ia passar um tempo na casa da minha sogra, porque a gente estava passando por essa situação. Só que no meu coração eu não queria, né, porque tinha a nossa igreja aqui, né, no nosso bairro,
E eu não estava sentindo paz, e eu comecei a orar especificamente. E eu lembro que eu fui para um evento de mulheres que teve na Domus, e o Senhor ministrou no meu coração de que a pessoa foi usada para falar que o milagre ia chegar até a mim, que eu não ia precisar procurar o milagre. E eu entendi que era sobre isso. E aí eu fiquei muito confiante. E a gente chegou em casa no fim de semana já para arrumar as coisas para ir para casa da minha sogra. E aí eu lembro que a gente já ia na segunda. E aí na sexta-feira eu fui conversar com a diretora da escola das minhas filhas, porque eu ia explicar para ela que eu ia ter que tirar elas do ano letivo, né? Mais cedo, porque a gente ia para um bairro muito distante, pro Bessa, do Bessa pro Valentina, né? Não dava para me levá-las todos os dias. E quando eu cheguei naquele lugar, que eu sentei para conversar com a dona da escola, eu disse a ela, olha, não sei nem se ela tá aí, Luana. Eu disse, Lu, olha, eu vou ter que tirar as meninas mais cedo, porque a gente vai passar um tempo na casa da minha sogra, a gente tá passando um momento financeiro apertado e a gente vai ter que passar um tempo lá até melhorar. Então não vai dar pra mim ficar trazendo elas, vão sair mais cedo. E aí eu lembro que ela olhou assim pra mim e ela ficou inquieta naquele momento. E ela disse, Anne, eu não sei, mas eu não sei se vai lhe ajudar. Mas a gente tá precisando, não tá precisando tanto da parte administrativa agora, mas a gente vai abrir outra unidade e a gente vai precisar. Você quer trabalhar com a gente? Isso ajudaria você? E naquela hora eu já fiquei assim, imensamente feliz, né? Eu já vi o Senhor ali fazendo algo. Era assim a minha esperança de ficar na minha casa, enfim. Era uma porta financeira. E aí eu lembro que quando eu disse, não aceito, com certeza. E quando eu estava me levantando da cadeira, ela disse, Anne, peraí, que o Senhor está falando aqui comigo, que não quer você trabalhando na parte administrativa aqui da escola. Ele quer você trabalhando na parte pedagógica, ele quer você ministrando na vida das crianças. E eu fiquei, meu Deus, eu nunca fiz isso. Ela disse, você já pensou em fazer pedagogia e tal? Enfim, eu comecei a estudar aquela possibilidade, eu acreditei, tomei posse daquela palavra, que se o Senhor queria realmente, eu cuidando das crianças, eu ia cuidar. Tinha sido uma porta financeira, né, maravilhosa. Além disso, naquele dia, ela me abençoou com uma feira enorme, com, gente, dinheiro. Até naquele dia, eu lembro que eu fiquei altamente constrangida no dia. Eu disse, Lu, não precisa disso, você acabou de me dar um emprego, isso já é ótimo. Ela disse, não, mas é o Senhor que tá mandando eu lhe suprir aqui. Pode aceitar que não é de mim não, é do Senhor. E eu saí dali maravilhada, né, com o que o Senhor tinha feito. E essas são coisas corriqueiras que a gente vai vivendo, assim, com o Senhor, né, quando a gente decide sair da paralisia, da normalidade, quando a gente decide buscar mais. E, enfim, eu comecei a trabalhar nessa escola, que é um ministério, é uma escola cristã, que ela dá muita ênfase nos princípios cristãos. E eu pude me ver ali numa situação assim maravilhosa, onde eu podia falar abertamente do amor de Deus, ministrar nas crianças e ainda ter uma coisa assim financeira, né? Uma ajuda financeira. E aí eu comecei realmente a fazer pedagogia, só que quando eu comecei a fazer, eu comecei a ficar assim, meu Deus, será que é isso mesmo? E eu comecei a orar nisso, né? Eu disse, Senhor, eu sei que o Senhor abriu essa porta financeira na minha vida aqui na escola. Não tem como ter dúvida que foi o Senhor. Mas eu quero que o Senhor me confirme se tem algo mais que isso, assim, né? Se realmente é uma coisa, assim, que é para me levar. E eu lembro que ano passado, no Congresso de Mulheres, a gente tava lá no momento e uma menina veio falar comigo e ela olhou pra mim e disse, vem cá, você é professora, dá aula, é alguma coisa assim da educação? Aí eu olhei pra ela e disse, não, eu não sou professora, mas eu tô fazendo pedagogia
e tô estudando para ser. Aí ela falou, olha, o Senhor acabou de me dar uma visão com você e eu gostaria de orar por você. E ela falou que nessa visão ela via uma caneta, um marca-texto, e esse marca-texto brilhava muito e ele passava nas letras de um livro. E ela disse que o Senhor ministrou que esse marca-texto era eu, que eu ia levar a luz da palavra do Senhor para muitas pessoas. E quando ela começou a orar comigo, ela começou a falar coisas muito específicas e ela começou a dizer que eu estava naquele lugar, não só pelo financeiro, mas porque o Senhor tinha me escolhido para profetizar na vida das crianças e que o Senhor tinha me escolhido para mudar, né, a história de famílias ali. Gente, foi algo tão lindo, tão específico. E ela falou, não tenha dúvida, você tá ali e é o meu propósito. E ela falou da escola e ela falou das minhas crianças, porque eu dava assistência a criancinhas, né, de 3 anos, infantil. E, gente, ela falou coisas tão lindas e eu saí de lá maravilhadas, né? Então, assim, o Senhor vai confirmando as coisas, Ele vai mostrando a gente os lugares que é pra gente estar, né? Como eu falei pra vocês, eu passei por essa experiência no profético e eu tô vivendo muito isso. E pra mim é uma honra, né, ser usada pelo Senhor. E realmente a gente vive lá na escola, assim, muitas coisas maravilhosas. A gente tem realmente abertura para profetizar na vida das crianças. E ela falou muitas coisas também, além disso, da escola, ela falou do ministério profético. Ela disse que confirmou essas coisas do ministério profético também. E eu saí desse congresso, assim, muito maravilhada. Então, assim, isso são coisas que só o Senhor faz na nossa vida, né? Viver com Deus, assim, não é nada monótono. É algo maravilhoso. Cada dia Ele vai mostrando coisas. E quando eu parei para pensar no que eu ia falar no meu testemunho, porque assim, a gente é muita coisa, né? E eu decidi frisar mesmo as experiências com o Espírito Santo, porque foi a partir das experiências, de quando Ele me chamou, assim, que eu pude escutar, onde destravou muitas coisas na minha vida. Então, que você possa estar atenta a essa voz, que muitas vezes vai vir de forma sutil, não precisa descer um anjo, nem nada. O Senhor, Ele fala com a gente de forma muito sutil e que você se deixe ser trabalhado, né, pelo Senhor na internet. Que você se permita, né, viver o novo do Senhor. Não queira ficar parado, não queira viver na mesmice espiritual, não queira... O Senhor, Ele tem muito pra gente, muito, né? Mas Ele depende do nosso posicionamento. E já tá terminando, falta só alguns minutinhos. E eu queria aqui aproveitar para honrar algumas pessoas que estão aqui na live, que eu já vi. Tem Vivi, gente, ela é lá do Pará. E ela foi minha primeira líder de célula. E mais do que isso, ela foi uma mãe para mim no meu início, né? No início da minha caminhada, realmente ela me adotou e eu aprendi muitas coisas e princípios com ela, né? Princípios com ela. Tem Clarice também, que é a filha dela, não sei se ela tá aqui, mas vocês são muito importantes para mim. Vocês tiveram um papel fundamental na minha vida, nessa história. Vocês fazem parte dessa história, né? E tem muitas pessoas aqui especiais, amigas, né, que tem Mari, que eu digo a ela que ela é minha amiga, quase minha intercessora, porque sempre ela tem a sensibilidade de me ligar em dias que eu não tô tão bem, né, e ela sempre consegue me deixar melhor. Jennifer, Iane, enfim, se eu for citar nome, as meninas da intercessão do Valentina, que estão me cobrindo agora em oração, vocês são muito especiais para mim, muito mesmo, né, os meus pastores, a minha discipuladora, Deia, né? Eu queria aproveitar esses últimos momentos mesmo para honrar vocês, né? Dizer que a gente consegue chegar muito mais longe. Meu esposo, amor, tu é meu braço direito em tudo. Ele é minha resposta de oração também. Meu marido maravilhoso. Gente, e é isso, assim... Acho que falta pouquíssimos minutos
mas estimular vocês a buscar mais desse Deus. Ele sempre tem mais. Luana, né, que é a dona da escola que eu falei agora. Luana também, ela teve um papel muito especial na minha vida, né? Em várias formas, ela é super usada por Deus para me abençoar, né? Também tá aí nessa liderança, tanto no trabalho como na minha vida. E é isso, gente. E deixa eu ver. Eu não sei se Vivi tá ainda. Tu tá aí, Vivi? Mas é o povo maravilhoso. Deus me abençoou com muitas pessoas, assim, maravilhosas. Muitas amizades, assim, do alto mesmo. Pessoas que só têm acrescentado na minha vida. E uma coisa que eu tava até falando com a minha discipuladora, né? Hoje, ela me ligou. Eu disse, amiga, assim, porque eu montei mais ou menos, né, as coisas pra não ficar fora de ordem na hora de falar. E eu disse, gente, não tem um fim, né? A gente faz o início, né, como as coisas, o meio, mas não tem um fim, porque com o Senhor não tem assim, né? Eu continuo passando por vários processos com o Senhor. Ele continua me levando a lugares assim ainda melhores com Ele e eu quero também, né? Sempre estar buscando mais, sempre querendo mais do Senhor, porque é nele que a gente se acha, é nele que a gente de verdade cresce e encontra o nosso lugar, né? É no Senhor. Então, que a gente possa estar cada dia mais querendo mais e mais dele. Desse Deus maravilhoso. E é isso, gente. Eu acho que eu vou encerrar. Falta 3 minutos só. Outra live. Gente, pois é, porque assim nem dá pra falar mais de nada, de nenhuma outra experiência, porque aí eu vou começar falando e aí de repente vai acabar o tempo e vai ficar pela metade. Mas é isso aí. O amor tá dizendo salve a live. Vou salvar. Então, gente, foi um prazer compartilhar um pouquinho do que o Senhor tem feito na minha vida. E eu espero que Ele possa trabalhar na vida de cada pessoa. Espero que tenha edificado vocês que estão escutando. E Deus é maravilhoso. Tchau. Boa noite.